Olá, sejam muito bem-vindos no Papo Certo aqui na RSP TV. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e mentoria de negócios. Aqui você já sabe, o nosso papo é sobre gestão, empreendedorismo, finanças, economia, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro TV e também nas nossas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e mentoria de negócios. E temos uma convidada especial hoje, que é uma empreendedora, uma empresária, mentora de negócios, Glenda Delagnese. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra. Bom, a Glenda atua na área de treinamentos e também tem um negócio de alimentação. Estamos num momento assim de que as pessoas estão cuidando um pouco mais da saúde, né? Muitas academias, assim como tem farmácia, tem hoje academias, né? Que acho que é uma coisa muito positiva. Então, eu queria que a Glenda falasse um pouquinho desse mercado, do crescimento desse mercado, né? Como é que é esse consumidor e como é que tu chegou a pensar nessa tua ideia de negócio que é da alimentação na área da saúde? Legal. A alimentação saudável, ela está presente na minha vida. O estilo de vida saudável, ele já é presente na minha vida há um bom tempo, né? Em 2019 eu competi, eu sou ex-atleta de fisiculturismo natural. E mesmo treinando há muitos anos, até aquele momento eu nunca tinha feito nenhum tipo de dieta, nem nada nesse sentido. Então, quando eu fiz a minha preparação de 2018 para 2019, eu vi uma mudança muito grande no meu corpo em 4 meses, atleta natural, que eu competi naturalmente, através da alimentação. Então aquilo foi fazendo com que eu entendesse a complementariedade das coisas, treino, dieta. Glenda, para quem está nos assistindo, né? O que é a diferença de uma competidora natural? Ah, bacana, me perguntaram isso esses dias anteriormente. O nosso corpo, ele tem um platô. Então ele chega num platô de desenvolvimento. Por mais que você treine, que você faça dieta e você siga isso, suplemente, tudo de uma forma natural, vai chegar um teto. Daquele teto você não vai conseguir passar. Então, muitas vezes entra-se com o uso de algum hormônio, alguma coisa nesse sentido, para que você consiga ultrapassar, né? Que é uma capacidade normal do corpo. Hoje a gente já vê que existe um apelo bem forte para o fisiculturismo natural, que inclusive há um ano e meio atrás eu comecei uma outra preparação um pouquinho antes das enchentes, e eu ia competir em São Paulo nessa federação que é natural, onde eles só temos atletas que são naturais, mas eu acabei parando essa preparação por conta de tudo que aconteceu aquele ano. Mas, em resumo, e eu também acho muito importante falar isso, falei num programa anterior, que eu também entendo e respeito, e eu acho que aqui a gente vê, né, o desempenho dos atletas profissionais que vivem disso, então com acompanhamento, dentro de uma rotina ali. Então é só para ressaltar que eu respeito muito também, né? Foi uma opção minha não fazer o uso, e eu acho que a gente pode tentar um pouco antes, né? Assim, levar o nosso corpo ali, entender os limites dele de uma forma. E se a gente achar necessário também, tá tudo bem. Não? E tu, nos bastidores, me falou que é de São Paulo. Aham. O que tu viu assim, de mudanças culturais, principalmente na parte de negócio, talvez, que tu sentiu de mudança de São Paulo para Porto Alegre? Como eu sempre fui muito comercial, então eu tô muito acostumada a vender, sempre oferecer as coisas na rua, já são anos fazendo isso, eu não tive dificuldade de chegar aqui para oferecer os meus produtos, né, quando a empresa foi criada. Mas eu acho que talvez não seja só por questões daqui. Eu escuto muito pessoal falando: "Ah, o gaúcho é muito fechado, isso e aquilo". Eu sou super expansiva, então como eu levo tudo numa boa, eu não pessoalizo nada, né. Mas claro que quando você chega de um outro estado, como eu, que comecei a empresa do nada, fiquei produzindo um ano sozinha, não tinha Instagram na época, migrei completamente de área, você é uma pessoa desconhecida que tá vindo de fora e ninguém sabe quem você é com um produto novo. Então, obviamente, você vai ter algumas barreiras de entrada. Para isso, né, como dizem, nada que trocentas visitas comerciais, né? O teu sim tá depois do próximo não. Então, eu acho que nessa questão, comercialmente falando, tudo que é novo, tudo que você vai oferecer, você tá suscetível a levar ou não. Acho que a gente tem que entender e ir pro próximo, né? Acho que. Tu faz um pouquinho, então, o que é o teu negócio, né? Como é que surgiu o teu negócio
E como é que foi os principais desafios desse início, né? Tá. 3 meses depois que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, na época eu vinha já prestando serviço pela Dale Carnegie, que foi quando eu já estava empreendendo, tem 7 anos que eu empreendo. E quando eu cheguei aqui, aconteceu de eu conhecer algumas pessoas que eram da área de alimentação. Como eu já tinha uma experiência dentro do empreendedorismo, porque na Dale Carnegie eu trabalhei 3 anos com desenvolvimento e treinamentos para empresários, para lideranças, para a área de vendas, a gente trabalhava toda essa parte de comunicação, de gestão. Então, durante esses 3 anos, transitando entre muitos negócios, eu fui ganhando uma experiência teórica, porque é muito diferente, né, quando você tem o teu negócio, mas eu fui adquirindo uma experiência ali de conhecimento. Então, quando eu cheguei aqui e comecei também a ter contato com essas outras pessoas da área de mercado, eu já tinha tido há muitos anos atrás, como eu comentei contigo, né, há quase, sei lá, 10 anos atrás, uma ideia de um dia trabalhar dentro dessa área de alimentação. Eu acho que foi no momento certo que veio, então, aí eu começo a ficar muito ligada nas coisas, nos sinais, nas pessoas. Eu tô sempre, tá, mas por que que isso aqui tá chegando pra mim agora? Por que que eu tô conhecendo essa pessoa? Então, acho que tudo foi se encaixando. E aí tem até uma história que eu conto, né, que eu falei numa primeira entrevista que eu dei, que teve um dia que eu tava super bem, ali uns meses depois que eu tava aqui, e baixou, assim, fez um download na minha cabeça num domingo, de domingo para uma segunda-feira, onde eu meio que psicografei ali toda a ideia do projeto da FitSoul, né? Foi uma coisa assim que veio. Eu acho que quando a gente começa a pensar numa transição, ou começa a estar mais aberto para as coisas, quando a gente solta, isso vem. E eu sinto que isso acontece muito na minha vida. Mas essa parte de alimentação é sucos, são alimentos? Que são os produtos, assim, da FitSoul? É bom você me colocar, que senão eu fico filosofando. A gente trabalhou, inicialmente, nós começamos produzindo sucos. A gente tinha ali uns 7 sucos, um bolinho e uma torta de frango. Começou com os sucos, a gente entendeu que os sucos não iam, né? Porque a gente sabe da sazonalidade aqui, da época de frio, mas começamos pelos sucos, aí vieram os bolinhos, vieram as tortas, a gente ficou com esse cardápio basicamente 1 ano e pouco. Põe um suco, tira um suco, daqui a pouco entraram os caldos quando chegou no frio. Então a gente começou produzindo essa linha de produtos. O meu objetivo sempre foi trabalhar B2B. Eu gosto de fazer negócio na rua, sempre foi meu foco trabalhar com a revenda desses produtos, mas estrategicamente, no início, por não ser daqui, eu precisava que a marca ficasse conhecida, que as pessoas me conhecessem e conhecessem os produtos. Então, eu produzia tudo isso daí, 16, 18 horas de trabalho, a empresa começou comigo, produzia tudo sozinha, e ali, com o freezer cheio de produto, eu saía oferecendo nas academias, nos espaços saudáveis. E aí, como é que eu fazia? Eu fiz uma mesa de madeira e ali eu ficava 4 horas dentro desses estabelecimentos e ali levava todos os produtos. Eu mesma fazia a degustação desses produtos, oferecia, vendia, pagava um percentual de comissão para essas academias, né? E ali eu fui fazendo. Fui crescendo o meu Instagram. Não tem tantos seguidores, são 2.200, mas assim, 95% de quem tá lá me conhece porque já me viu, né? Então eu tenho essa conexão com os clientes. E em determinado momento, depois de 1 ano, surgiu a possibilidade de, dentro de um desses estabelecimentos que era o meu cliente, que é o pessoal do Leandro Bang Muay Thai, ali na Anita Garibaldi, surgiu a oportunidade de locar uma cozinha ali dentro. E eu fiquei 1 ano com essa cozinha nesse espaço comercial, que daí já foi outra jornada, outro momento. Tá bem. É importante quem está assistindo, está pensando também em empreender, né? Sabe que o início do empreendedor é essa questão, porque tem pessoas que pensam, vou sair do CLT, vou empreender e vou trabalhar menos. O que tu acha desse pensamento, Glenda? Fica onde você tá, então, cara, porque se o negócio é trabalhar menos, não tem como. Não é, né? Eu acho que mesmo depois que o negócio está estruturado também, já são 7 anos que eu empreendo, cara, é o teu negócio, né? Então, acho que a gente forma equipe, forma pessoas, organiza as coisas, mas é difícil você desligar depois que você tá nesse lugar, né? Enfim. Também, assim, tipo, o pessoal que está pensando em ir para alimentação saudável, né? E sempre acha que um dos obstáculos é que a alimentação saudável é mais cara. É realmente mais cara? É mais cara. É mais cara. É mais cara porque os nossos insumos são mais caros, dependendo do tipo de. Porque, por exemplo, eu nem trabalhava com produto assim 100% inclusivo. Ai, sem glúten. Hoje eu tenho na linha um produto que é sem glúten, que são os sucos, que daí eu vou chegar nessa parte porque que a gente chegou até aqui.
mas os pratos eles não têm, tem o risco da contaminação cruzada. Então a nossa matéria-prima, ela é de 4 a 6 vezes mais cara. A gente está falando de uma barra de chocolate que eu usava para fazer recheio dos bolos, que custava R$ 130. Então, como é que você dilui esse custo? Então, a gente tem que entender o que que é o nosso produto e entender qual é o teu público para esse produto e construir a tua narrativa em cima disso. Então, é importante que você dá para trabalhar e tem público para tudo. Não, é um produto diferenciado, também, tipo, o custo da matéria-prima é 4 vezes mais caro, então Aham, exato. é um desafio de manter o fit, tem que talvez comer menos para fechar a conta, né? Tu acha que comer um pouco menos para fechar a conta. E tu falava que também que tu começou, né, sempre pensou nessa questão do B2B, de revenda, mas claro, teve que inicialmente ir para o B2C, nas academias e fazer degustação e vender lá mesmo, né? E como é que foi essa transição daí para voltar onde era o desafio, a meta inicial, né, do B2B, de vender para empresas, para mercados, né, que vão revender ou para academias. Como é que foi voltar para tua meta? Tá, ótima pergunta. Nesse período que eu fiquei com as academias, assim, que foi mais ou menos 1 ano de divulgação, fazendo esses eventos, montando feira e trabalhando para cima e para baixo, por que que eu não consegui escalar pro B2B 100%? Por questões de margem e porque eu precisava de uma pessoa para produzir para eu poder ir para a rua vender. Não tinha como eu tirar os pedidos que eu precisava tirar a tempo hábil de entregar. Então, 5 meses depois que eu mudei para esse estabelecimento comercial, uma pessoa de um mercado lá de Camaquã me fez um pedido enorme e eu falei, olha, dentro desse prazo eu não consigo entregar. Então ela falou assim, ó, você tá perdendo venda porque você tá querendo fazer tudo sozinha. Mas não é que eu estava querendo fazer tudo sozinha, eu não tinha o dinheiro para contratar. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque existe muito, as pessoas ficam com muito dedo para falar das coisas, a gente vê muita história que para quem tem negócio, constrói do zero, a gente sabe que não é bem assim, Ah, não, mas por que não contrata uma agência? Por que não contrata mais equipe? Porque não tem dinheiro. né? O negócio ele é número. Ponto. Tem que ter número, entendeu? Senão você dá o passo aqui e quebra ali na frente. Então, eu fiz algumas análises e aí acabei contratando esse meu colaborador, que inclusive eu conheci, acho que foi no colégio, enfim, foi num colégio, foi ajudar nas enchentes e eu o conheci. Ele estava trabalhando na cozinha, assim como eu. E aí cara, tô precisando de gente, vamos comigo. Ele também estava numa situação bem delicada. Vamos comigo pra cozinha. Foi muito engraçado, porque o dia que ele chegou, eu estava com umas panelas de caldo desse tamanho, estourou um aparelho na mão, que eu estava fazendo o mixer lá, batendo os caldos. Cara, essa loucura aqui, ó. Vamos junto. Eu preciso, você precisa. Então, ali eu já tinha um manual de procedimentos, que daí eu fui aprimorando ele cada vez mais. Que é outra dica que eu já dou para quem vai, né? Cara, tem os seus processos, tem as tuas receitas, tem os teus procedimentos da tua empresa, porque isso aí vai fazer com que você saia da operação, né? E ali eu fui muito transparente com o Alex. Eu falei, Alex, eu não tenho para te pagar. Tô te contratando porque eu tenho a possibilidade, só que eu vou pra rua vender para fazer o teu salário. E eu fui bem direto. Topa o desafio? Vamos junto. E aí, 7 meses a gente foi de 3 PDVs para 50. 3 pontos de venda para 50 pontos de venda. Para 50 pontos de venda. Em 8 meses. Fui pra rua, abri mercado. Vamos vender. E como é que também, tipo, tu falou que trabalha congelados, né? Uhum. E como é que é o desafio de logística, né? De transportar isso, de ser para 3 ou para 50 PDVs, esse transporte de congelados tem toda uma questão de alimentação, um cuidado especial, que é diferente de uma mercadoria que não precisa nem ser refrigerado, né? Perfeito. Inicialmente, nesses meses todos aí, eu que fazia as entregas. Então, na verdade, eu fazia tudo, né? Só não estava mais na cozinha, o restante era tudo eu que estava fazendo. Produto no carro, caixa térmica, barra de gelo. E aí eu chegava na cozinha, carregava as caixas e PDV. E assim ia. E aí nessa eu vi que eu estava 10, 12, 14 horas fazendo entrega. E ali eu entendi que, tá, agora crescemos, meta batida, agora tem que profissionalizar, não tem condições mais. Volume cada vez aumentando mais, aí botamos uma transportadora. Ah, facilitou mais aí. Com certeza. E Glenda, sabe o pessoal que vai para o mundo fitness, né? Ele acaba ficando, às vezes ele vai e vem, né? Tipo academia. Academia tem lá, numa academia tem 3 mil alunos.
Mas se Aham. todo mundo fosse na academia todo dia, não tinha lugar para todo mundo fazer treino. Então o pessoal vai, a gente não consegue dar continuidade por uma série de fatores. E é a mesma coisa às vezes, com a alimentação. Tu começa com uma alimentação saudável, mas daqui a pouco tu dá uma derrapada, daí não consegue voltar. Como é que tu trabalha essa fidelização do cliente? Eu digo para os clientes assim: "Ó, eu sei que você não vai comer a minha comida todos os dias. A gente enjoa da nossa própria comida, mas você ter opções num dia que tá mais corrido, já é uma forma de você começar a construir um novo hábito. Então, eu sei que hoje você vai comprar meu, amanhã você vai comprar de outra marca, tá tudo certo, é isso aí. Mas tem uma opção que possa te ajudar dentro do teu freezer. Até porque como eu vim também do fisiculturismo, eu vim da alta performance, eu sei que extremismo, você não leva isso por muito tempo. Se você não for um atleta que viva disso, um atleta profissional, alguém que está querendo trilhar esse caminho, você não vai conseguir comer batata e ovo todos os dias, entende? E também eu entendo que são fases da nossa vida, então tem fase que a gente vai conseguir dar uma atenção maior, tanto é que a gente tem um aumento de vendas ali quando vai chegando na época do verão, de Entendo. determinados tipos de produtos. No frio são os produtos mais quentinhos, são os produtos que são mais gostosinhos, né, em uma linha gourmet. Então a gente entende tudo isso, né, não fica assim: "Ah, não, tenha", né, gostou, pega mais, e assim a gente vai Hum. trabalhando com volume, né. Então tem essa questão da sazonalidade também. No verão, talvez não vende um pouco mais, no inverno muda o cardápio praticamente Isso todo. aí. Em verão é suco, suco verde, tudo que é suco, muita marmitinha, muito pratinho light. Aí depois dá aquela quedinha, aí chega no inverno agora, prato gourmet, caldo. Aí a gente já fala também até daquelas vendinhas casadas que a gente fala no cliente, né? Ah, vai pegar um caldinho? Compra um pauzinho também, não tem problema, põe junto. E assim a gente vai. Né. E quais são, tipo, os 3 pilares que tu entende que foram importante para esse teu crescimento no teu negócio de alimentação? O primeiro pilar eu acho que é a mentalidade. A gente saber realmente o que a gente quer, porque você vai passar por muita situação difícil. Então, eu acho que o empresário ele ter claro o porquê que ele começou, é o que vai fazer ele todo dia aguentar aqueles dias difíceis, os apertos. Pessoas, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Processos e estratégia. Negócio é número. Eu sempre fui uma pessoa muito executora. E hoje eu sou muito. As pessoas até olham para mim e falam assim: nossa, como você é organizada, como você é teórica, como você. Não sou. Foi tomando porrada. Você que é da área da contabilidade, né, tem esse lado mais comercial também, mas é um desafio, né, para os empreendedores. Eu sou muito executora, só que aquilo que eu te falei, a gente tem que olhar para número. Então, eu acho que o pilar que salva o negócio é você conhecer a rentabilidade, conhecer os teus números, né, saber até onde você pode ir. Né. Esse às vezes, muitas vezes se negligencia ou terceiriza demais o empreendedor. Claro, tu tem que ter pessoas que vão te complementar em termos de conhecimento, né, para poder crescer. Mas essa parte dos números a pessoa não o empreendedor, o empresário não deve terceirizar totalmente, ele tem que acompanhar isso, né, o dono tem que acompanhar isso, né. Você não precisa fazer, mas você tem que saber. O que que eu penso hoje? Eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber o que que eu pago de imposto, eu tenho que saber a minha linha de precificação, eu tenho que saber todos os custos. Quanto mais, assim, você tiver isso, você tem que ter as informações do teu negócio na mão, né. Mesmo que você não faça, a ideia é que você não faça, que você supervisione, mas você precisa saber para você poder acompanhar, cobrar e, né. Bom, Glenda, eu estava comentando que a gente comenta que além de farmácia, hoje tem bastante academia, que é uma coisa positiva. Tu acha que esse mercado saudável e de alimentação saudável também chegou já no seu ápice ou tem mais para crescer nos próximos anos ainda? Tá só começando. A nova geração tá vindo com muita força. As pesquisas, tudo, né? Redução do consumo de álcool. Isso eu tô falando para gerações mais novas, né? A nossa geração ainda tem um pouco desses outros hábitos, o que eu também acho que tá tudo bem, né? Você intercalar as coisas, mas falando de nova geração e de tendências de consumo, de crescimento, sim, é um mercado que ele só tá começando. Tem muita oportunidade. Você sabe que a minha filha tem 16 anos, né? E ela tem uma alimentação super saudável, né? Até eu tenho que olhar e copiar ela um pouco o que ela está comendo, né?
porque essa geração nova realmente está cada vez mais indo para essa questão saudável, de comer fruta, de não comer demais, de evitar alguns excessos, né. Então, realmente eu concordo contigo que essa geração que está vindo nesse pensamento de saúde muito uma concepção muito diferente da minha geração. É da nossa, né, estão trocando a balada à noite pela corrida, pela a mulherada tá frequentando muito esses clubes, assim, de wine yoga, Kappa yoga, yoga com sabe, esses movimentos saudáveis, então tem optado então é um mercado que, assim, ó, tá só começando, vai crescer muito ainda, então vai ter muita oportunidade. Glenda, tu também trabalha com mentoria, Aham. né. E o que que tu vê, assim, o principal erro das pessoas que estão te procurando hoje na mentoria, que tu de empresárias, de empreendedoras, estão começando, que chegam lá para falar contigo, o que que tu vê que é o erro mais comum que elas estão cometendo? Antes da mentoria, porque essa mentoria que eu vou fazer e falar daqui a pouco, ela é uma prestação de serviço, tá. Mas eu vou falar da época da Dale e do que eu converso com as amigas e com as pessoas que eu conheço. O que que eu sinto muito hoje é que mesmo com toda a informação que a gente tem, algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de dar o passo. Pensam muito, planejam muito ou têm muita dúvida, mas não conseguem agir. Daí a gente tem o passo das pessoas que agem, mas que são muito executoras, assim, Que não pensa muito, não planeja muito e faz. só faz. Que não, eu vou citar até o meu caso. E ali a gente vai fazer, só que daí também você vai fazer de um jeito que você vai sofrer muito, você vai pagar preços muito altos para você aprender. Então, tem de tudo. Tem quem só pensa e não faz, tem quem só faz e não pensa muito. E aí eu acho que a gente vai tendo que Equilibrar. encontrar exatamente. A gente tem que procurar pessoas que sejam nessa complementariedade que você falou, né? Se eu sou mais de execução, quem pode complementar meu lado que é mais porque a gente não tem como, ninguém vai fazer tudo sozinho, não, impossível, gente. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É, uns com dificuldade de agir e outros com dificuldade de parar, sentar e planejar. Tu falou muito a palavra, em alguns momentos, a palavra escalar, né. Fala um pouquinho, o que que para o empresário, o que que é o escalar, né, e que talvez o que te ajudou ou propiciou tu escalar o teu negócio? Eu sempre tive claro o que eu quis. Era a revenda. E eu sabia que mesmo não sendo meu foco trabalhar com a venda direta, que eu precisaria fazer aquilo para abrir mercado. Eu acho que a gente ter claro onde a gente quer chegar, porque isso aí vai te direcionar para as tuas ações. Aí você vai, como se fosse um jogo, né, um game. Aí você vai passando essas fases do game, cada fase um desafio, e aí você vai conseguir escalar. Porque escalar não é fácil, né, essa pessoa todo mundo pensa em escalar, e talvez a tecnologia te ajudou de alguma maneira a fazer essa escalada, esse crescimento, né? Com certeza. A gente estava naqueles 50 clientes que eu coloquei a transportadora, que eu vi todo o nosso crescimento, e eu vi também que eu estava muito perdida com relação ao que entra, ao que sai, vende muito, mas também está com muito custo, as coisas começaram a se perder. Aí eu contratei uma empresa que trabalhou conosco durante um ano, que é a Eco BPO Financeiro, e eles fizeram toda a implantação do sistema para nós. A gente ficou mais ou menos uns 4 meses em implantação, cadastro de produto, dos PDVs, dos fornecedores, da transportadora, assim, deu um trabalho. Passei por todo um treinamento, mas ali, de janeiro a julho, eu consegui ver de verdade os números da empresa, e foi isso que me fez tomar, talvez, a decisão mais difícil que eu tivesse que tomar no meu negócio. Qual foi? Foi em julho do ano passado fechar toda a minha operação. E aí Aqui. eu terceirizei toda a minha operação. Como é que foi? E como é que tu faz para ao terceirizar, né, porque, tipo, aquilo que tu fazia, eu acompanhava mais de perto, né, tu tinha aquele detalhe, né, aquele detalhezinho da Glenda que gostava de fazer, do fechamento da embalagem, da disposição dos produtos, né. E como tu, ao terceirizar, nem sempre fica 100% como se fosse a Glenda fazendo. E como se desprender dessa questão da do perfeccionismo, talvez, ao terceirizar? Isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que ali o processo te salva, sabe? Eu nunca fui. A gente sempre trabalhou com muita qualidade e eu sempre trabalhei muito em cima do processo.
Então eu tinha, na área da alimentação a gente chama isso de ficha técnica. Então, a minha marmita ela é para ter X, Y, Z de cada coisa. Cada torta tem que pesar tanto, cada suco tem que ser tanto. E a gente vai fazendo esses testes, às vezes pegava um produto ali, o outro para provar, e sempre tirando febre com os clientes. Eu estou sempre fazendo pós-venda nos mercados, então eu sempre acompanhei a qualidade dos produtos quando a gente tinha a produção dessa forma. Nunca fui de ficar em cima de funcionário, e eu tinha um processo. Então, se dava alguma coisa errada, eu não ia chegar e, não, ó, vem cá, pega o manual aqui, vamos olhar. Por que isso aqui tá diferente, entendeu? Então, o processo sempre me salvou. Não foi diferente quando eu fui fazer a escolha dessas empresas para produzir para nós, que inclusive demos um salto quântico em diversidade de produtos, em qualidade pela estrutura das empresas que trabalham conosco. A gente sempre prezou pela qualidade, nem tinha como. A gente, né? Acho que é o mínimo que a pessoa tem que ter para trabalhar com esse tipo de qualquer coisa, né? Principalmente na alimentação. Mas a gente conseguiu dar um salto, porque eu não tinha a capacidade de produzir mais pratos com apenas um funcionário. Daí precisar contratar mais um. Daí se envolve mais, entendeu? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Conseguimos mudar toda a nossa linha de produto, conseguimos atender bem mais a demanda dos clientes, coisa que a gente levaria muito tempo para conseguir desenvolver isso dentro da cozinha. Sucos, por exemplo, a gente saiu de um prazo de validade de 3 meses para 7 meses. Ah, mas botou conservante? Não, nada. Prensa, sem glúten, sem conservante, sabor, embalar, tudo. Então, para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E os clientes, assim, ó, amaram. Tu falou dessa questão também de passar, se delegar atividades, né? Seja para essa pessoa que tu contratou lá no início, seja delegar para um terceiro também. Como delegar sem delargar? Fazendo esse acompanhamento. Eu vou lá, eu pego um prato, eu provo, eu tô passando no cliente. Então, eu não tenho acesso ao consumidor final. Eu coloco lá no mercado, daí o João compra, eu não sei quem tá comprando, né? Eu não sei que foi você que foi lá e comprou. Só que quando eu faço o pós-venda e eu converso com o dono do mercado, com o gerente do mercado, eu vou vendo o que saiu mais esse mês, o que saiu menos, se teve alguma reclamação, né? De vez em quando chega alguma pessoa ali no Instagram e faz um elogio, faz uma sugestão. Eu vou acompanhando dessa forma, estando próximo dos pontos de venda. Então, os clientes eles vão me reportando. Se teve algum tipo de problema, alguma coisa, a gente vai ajustando dessa forma. Tu falou agora da rede social, né? Como, como é que tu vê hoje o marketing digital impactando no teu negócio? Tudo que nós construímos até aqui foi orgânico. Eu acho que se eu fiz um patrocinado no Instagram da FitSoul foi muito. É importante, a gente tem que estar lá, tem que ter o conteúdo bonito, a gente tem que estar gerando. Mas eu acho que até um ponto do nosso diferencial sempre foi o nosso atendimento, sempre estar muito perto do cliente. Agora, um ponto sobre marketing aqui não é puxar a sardinha para o meu lado, é porque como eu estou dentro dos estabelecimentos, eu vejo o que acontece. Eu sempre dei muita visibilidade para os meus clientes, para os mercados. Então, muitas vezes eu desembolsei para fazer filmagem dos estabelecimentos, para a gente criar conteúdo dentro desses estabelecimentos e eu não chegar lá e só ficar mostrando o meu produto. Não, eu vou lá, eu mostro o dono, eu mostro o mercado, eu mostro a equipe, eu mostro as frutas. E ó, aqui também tem o meu produto. Então, eu sempre dei muita visibilidade para o meu cliente, né? Então, eu acho que isso daí foi um diferencial que a gente fez. E você tem que estar lá, tem que distribuir, né? Tem que estar lá. Quem não está lá, quem não é visto não é lembrado. Ah, sim, tem que estar sempre tá longe do cliente, alguém vai vender no teu lugar. Isso aí, Se tu perde conexão, né? totalmente. E o processo de seleção dos fornecedores, né? Tem um fornecedor de logística, tem agora o fornecedor que faz o processo para ti, terceirizado. Como é que foi esse processo de selecionar esse fornecedor para chegar naquele ideal? Indicação, network, contato, indicação. Então, mais uma indicação. Da base da indicação. Então, por exemplo, o meu transportador foi uma cliente de Canoas que me indicou. Ele já transportava congelados e tal. Ah, legal, vou lá falar com ele. O sistema, pessoal da Dale também. Essa cliente já era da Dale, que já era de um outro negócio, que daí indicou. Aí esse pessoal que trabalhou comigo ali durante o ano, na empresa de sistemas também. Então, sempre dentro do meu círculo, a gente vai pegando indicação, vai entendendo quem faz o quê. Acho que a gente encurta um bom caminho quando a gente tem uma boa rede de contatos. Nada, Faz toda a então diferença. já prestou serviço para algum lugar, peço que tu pegou referências, né? Perfeito. Se a pessoa já tem uma boa entrega, então já isso ajuda bastante ter referências, né? Acho que Aham.
É bem importante. E como é que tu faz essa questão de como criar essa cultura da empresa numa empresa pequena, média, assim, que a gente fala muito em cultura de empresa grande, né? E como desenvolver essa cultura numa empresa pequena, média? Essa é uma ótima pergunta, porque como eu fiz muitos trabalhos de marketing muito pontuais, porque eu estava sempre, né, fazendo essas análises, eu acho que acabou sendo mais uma coisa intuitiva, até pelas questões de orçamento da empresa, mas eu sempre mostrei muito para as pessoas a minha, no meu perfil pessoal, conectado com o perfil da FitSoul, mais assim do meu estilo de vida. É o que eu vivo, é o que eu faço, é o que eu gosto. Eu compartilho muito além da minha rotina ali, que claro, tem época que eu consigo compartilhar mais treino, mas já tem época que não, mas muito também a minha rotina comercial. Então eu acho que eu transformei tudo isso numa coisa do dia a dia, sabe? Então as pessoas estão vendo nos clientes que eu tô, elas estão vendo que eu não falo que eu como produto, elas olham pro meu corpo, sabem, elas veem lá que eu tô treinando 10 horas da noite. Então, eu acho que foi uma coisa mais assim, sabe? Não foi uma coisa muito, vamos produzir um conteúdo, vamos ter. Não, tipo, cara, cata o celular, grava, faz o que você tem, que é o que eu falo pra todo mundo. Às vezes o pessoal fica, ai, porque eu não tenho isso? É porque eu não tenho celular bom. Cara, por favor, faz o que você tem, entendeu? Eu falo, Fica. às vezes eu falo no escritório lá, o feito é melhor que o perfeito. Faz, com o tempo a gente vai melhorando, né? Vamos fazendo, a gente vai melhorando. É isso aí. Né? Vai. Tu falou também uma questão que tu sempre já mudou o cardápio algumas vezes. E eu falo isso que isso também é inovação, né? De tu se adaptar, de escutar o mercado. Às vezes a pessoa fica com. Às vezes o empreendedor fica meio teimoso com um cardápio, vamos supor, com uma ideia específica, com uma forma de prestar o serviço que não dá certo e fica batendo aquilo ali e esquece que tem outras formas de fazer, de prestar aquele serviço, de eh, eh, criar um produto novo, né, de elaborar um produto de alimentação, por exemplo. Como é que tu vê foi essa questão da inovação, da mudança, de criar coisas novas, né? Aqui são 2 pontos. Eu acho que às vezes quando a gente tem uma empresa muito pequena, e aqui 96% das empresas que giram a economia no nosso país são pequenas e médias empresas. Esse cara, muitas vezes, ou ele é sozinho, ou ele tem um funcionário, está começando, então é muito difícil para ele conseguir parar e desenvolver uma nova coisa, porque isso vai envolver muito tempo, e é o tempo que o cara está na rua vendendo, está fazendo negócio, ele tem o boleto para pagar. Então, eu acho que isso é um ponto, né, que a gente às vezes acaba postergando essas coisas que a gente deveria olhar, que vai fazer você analisar melhor uma margem, ter um produto melhor, vender o que te rende mais. E tem um pouco do apego também, né? A gente fica meio apaixonado ali pelas coisas. Ai, porque. Eu gosto tanto desse produto, como é que não vende? Como é que não gosta? Eu amo esse produto. Tu ama, mas o mercado não está gostando. Ou você tem um produto que vende muito bem, que agora eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma torta de frango, de todos os produtos que eu trabalhei, nunca tive nenhuma exclusividade. Mas essa torta de frango, assim, João, não tinha. Era uma receita única, era exclusiva, era um produto que já era mais caro, mas era um produto que dava muito prejuízo. E vendia como água. Era muito cara, né? Todos os ingredientes que eram muito caros. E a gente ficou com esse produto 1 ano e meio. Quando eu falei que eu tirar do cardápio, pra te ter ideia, já tem mais de 1 ano que saiu e tem gente que pede esse produto ainda. Eu falei, cara, e aí? Eu vou vender torta até quebrar a empresa? E não dá para aumentar o preço? Daria para aumentar o preço, aí é que tá a estratégia. Com uma outra roupagem. Só que daí teria que ser um produto tipo A++, porque daí eu teria que desenvolver de repente uma linha, com uma outra embalagem. Então o produto ele ia no mínimo dobrar de valor. Ah, mas você teria cliente? Teria, mas também daí teria um outro investimento, porque daí eu também teria, entende? Então tá tudo. Então acho que são essas coisas que fazem com que a gente às vezes, né? Mas é aquilo que eu falo, eu volto pro número. Tem que olhar o número, porque paixão não paga conta. Essa é uma questão, tipo, ó, era um produto maravilhoso, sai pra caramba, ótimo, todo mundo gostava, mas dava prejuízo. E isso é importante. Eu trabalhando numa empresa de bebidas, em que ela passou por uma fusão, e ela, nesse processo, ela tirou muitos produtos consolidados do mercado, e tiraram da linha. E que deixou muita gente triste, tirou refrigerantes que o pessoal era apaixonado, mas ao ela fazer esse processo, ela viu que tinha produtos que a margem era muito baixa em relação a outras.
e eles simplesmente tiraram da linha aqueles produtos. E isso, às vezes, o pequeno médio que trabalha muito com paixão, tem muitos aspectos isso é bom, né, sobre muitos aspectos isso é bom, porque isso faz tu levantar todo dia, tu faz tu trabalhar no momento inicial 16 horas por dia, isso faz acontecer, mas tem que ter essa razão na hora de olhar os números para ver se vale a pena, por mais que eventualmente vão ficar clientes órfãos daquele produto, mas antes ele tá órfão do produto que tem órfão da empresa, né? Perfeito. Hã. Né? Essa questão é desafiador, porque às vezes o empresário gosta daquele produto, os clientes gostam, mas não dá dinheiro. E fica naquela, vou ter que aumentar. Tem um cliente nosso que teve que aumentar os produtos. Como foi difícil para ele aumentar os produtos? Ele fez um vídeo explicando que estava aumentando os produtos, que eventualmente alguns não estavam para manter a empresa e manter os produtos, teve que fazer um ajuste. Mas foi difícil para ele fazer aquele ajuste, mas ele estava sangrando em termos financeiros, estava sangrando financeiramente. Como também agora eu vi uma empresa que tem um restaurante e que eles estavam mudando o cardápio. Porque eu ia naquele estabelecimento, eu vi um cardápio assim, ó, mais de 100 itens. Tinha carne, tinha massa, tinha bolo, tinha torta. Pô, esse negócio tinha uns SKUs assim, enormes, um monte de quantidade de itens. Eles estavam reformulando, até não sei se eles vão mudar de nome ou não, para reduzir aquele cardápio, porque era muito grande. Imagina tu estocar aquela quantidade de ingredientes e a questão de processos, né? Mudou alguém na cozinha, aquela pessoa nova tem que aprender 100 processos diferentes para fazer. Que é desafiador isso, né? Uhum. É sobre isso. Né? Quando tu mudou, tu ia criar um produto novo, tem um novo processo. Tu escrevi os ingredientes, os pesos. Chegou o momento que daí a gente já tinha sempre tivemos, né, engenheira de alimentos, nutricionista, então a gente sentava e desenvolvia todo o produto. Inclusive tem produto que a gente começou a desenvolver que a gente falou: "Ó, chega, deu, para, muito teste, muito custo, muito tempo". Isso aí, né. E aí a gente, desenvolvia, testava uma, testava 2, botava para vender, fazia alguns ajustes, entregava algumas amostras e ali, ó, fechou, padronizava, manual. Então, ó, é isso aqui. É tanto de farinha, é tanto de ovo, é tanto de padrãozinho, padrãozinho, tudo pesadinho, Tem os estabelecimentos que muda a cozinheira, muda o sabor, né? não tem como. E isso é É, importante, né? Quem trabalha com alimentação, né? Restaurantes, né? Que eu acho que é uma operação complexa, né? Tipo, trabalhar com alimentos é uma indústria, né? É uma perfeito. indústria, cara, é uma indústria. Então, se tu não tem essa questão de dar receita, dos pesos, dos quantitativos, né? Dos equipamentos também de medida, né? Porque tem muitos lugares, tem os Perfeito. equipamentos de medida tem esse equipamento que facilita aqui a medida, né? Isso é muito processo e é difícil tu manter essa. Posso dar uma dica aqui para o pessoal da área da alimentação? Tenham processos. Muitas pessoas também me procuram às vezes e falam: "Ai, mas como é que você consegue deixar o", porque eu trabalhei com um funcionário registrado e vários freelancers. Tinha bastante gente que sempre entrava na cozinha e, por incrível que pareça, a gente conseguia fazer tudo no padrão, porque a gente tinha as receitas. Então, desenvolva as receitas, teste, padronize, tenha, como o João bem lembrou, né, as tuas balanças, as tuas colheres, e não tenha medo de colocar pessoas, supervisione, treine, mas vai dar certo. Processo, porque daí você sai do quesito pessoa e vai para o manual. E você consegue colocar, contratar, escalar. Então, essa é a melhor dica que eu dou para quem tem um negócio, E o que eu sabe? acho legal, tipo, tu vai numa rede de restaurantes e tu vai em 10 redes, 10 locais diferentes e aquele prato está idêntico. Está com o mesmo sabor. Eu só tiro o chapéu porque eu vejo assim, tem muito processo aqui, né? Muito. Capacitação, treinamento, né? Uhum. Tem muita coisa para sair igual. E ao mesmo tempo tu vai numa outras redes um pouco menores, né, e tu vai em 3 lugares diferentes, são 3 sabores diferentes, 3 quantitativos diferentes, já tu fala: "Ah, não é a mesma coisa, eu prefiro ir naquele lá que é melhor", mas é a mesma rede, é o mesmo nome, mas as coisas são É diferentes, a gestão, é a gestão. né. Ah, qual foi o momento, talvez, que tu falasse um pouco mais difícil na tua carreira e como foi
tu fez para sair dele? Olha, eu penso que o momento mais difícil até aqui foi quando eu tive que tomar essa decisão de olhar para minha operação, olhar para o meu número e pensar: sério? Porque aqui eu tinha duas opções. Até daria, tá, João, para eu tentar fazer aquela transição que eu te falei, que era o planejamento do início do ano. Aumentar o número de clientes, mudar de espaço, contratar mais. Só que quando eu parei para ver tudo que teria que ser feito a nível de investimento, de horas de trabalho e a situação que eu já estava muito sobrecarregada, foi onde eu tive que tomar essa decisão. E ali correndo risco de algumas coisas que aconteceram depois, porque tudo você perde, você ganha, não tem como. Você vai escolher uma coisa, vai perder outra, isso é certo. Então eu já sabia que para que eu pudesse fazer aquilo também, a partir do momento que eu fechasse toda a operação, eu teria um custo fixo por produção, mas esse custo fixo ele seria inicialmente maior do que o que eu tinha, porque eu estava terceirizando. E aqui a gente vai colocar mais um cara na parada, que é o cara que vai produzir para mim, entende? É muita gente que tem que ganhar. Então, o mercado tem que ganhar, o cara que está produzindo para mim, meu fornecedor tem que ganhar, o transportador tem que ganhar, o estado, é muita gente que tem que ganhar, entendeu? Também tem que ganhar ali no final. Então, eu sabia que eu ia perder algumas coisas no meio do caminho, como perdi alguns clientes, como fechei alguns pontos de venda, porque eu precisei mudar a minha estratégia comercial. Muitas das coisas que eu fiz no primeiro e no segundo ano para abrir mercado, troca, degustação, tudo investimento. Ah, choveu em Porto Alegre, ficou sem luz no estabelecimento. Imagina se você acha que a Sadia vai trocar um produto porque você ficou sem energia? Não vai, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Vamos lá trocar o produto. Então, foram muitos custos que eu fui absorvendo no começo para conseguir abrir mercado, que no final das contas ali, opa, não tem mais como fazer isso, não dou mais troca. Aí tem cliente que, bom, então não vamos continuar, bom, paciência, então. E quem é teu público-alvo, né? Tu falou que tu vende para mercados. Uhum. É qualquer mercado ou tem um tipo de mercado que tu entende que é o teu público-alvo? Mercados, conveniências, academias que tenham. Todo lugar que tiver um congelador, a gente bota os nossos produtos. Né? Porque, Zé, tu também da estratégia de que teve que momentos de mudar da produção própria para terceirizada, a gente tem que aceitar alguns nãos, né? Alguns tirar produtos da linha, repensar. E isso eu vejo que às vezes o pequeno, médio empresário, às vezes, ele tem dificuldade de, de saber que ele vai ter que diminuir o portfólio, que talvez não é todo cliente que é o cliente-alvo dele. Então, como é importante definir essa estratégia e saber que ah, ele vai ter que dizer não para algumas coisas. E é difícil, às vezes, tu dizer não, mas olha, eu tenho uma linha de 100 produtos, eu não quero diminuir todos porque tem consumidor para todo mundo. Mas qual que vai ser melhor para ti? Então, esse desafio que eu vejo que é o que tem, é saber dizer não, né? Ah, mas eu quero lançar mais um produto. Mas tu tem dinheiro para fazer essa divulgação, essa comunicação e essa distribuição? Pode ser que não tenha naquele momento. Então, essa pessoa acaba, às vezes, tomando decisões que daqui a pouco pode colocar em risco a empresa. Porque ela não olhou o número. É simples. Quer dizer, não é simples, né? Mas se você olhar para o número, número não mente. Tua emoção vai te enganar, tua paixão vai te enganar, o número não. E eu não sou uma pessoa de números, tá? Eu sou um coração ambulante. Só que você tem que olhar para isso, né? Então, o que vai te direcionar é isso, cara, é teu fluxo de caixa, é a margem dos teus produtos. Não adianta você sair fazendo um monte de coisa que daqui a pouco você vai quebrar ali na frente, teu cliente não vai ter mais você, entende? Então é sobre isso. E ali é que tava só para fechar aquele gancho ali, daí eu mudei o processo comercial. Não foram só perdas, tá? Eu tive alguns clientes que saíram, mas em contrapartida, eu tive um aumento exponencial muito grande de venda, principalmente alguns pontos de venda com esses clientes que ficaram, porque a gente veio com mais produtos, focamos mais ainda na divulgação desses clientes. No final do ano passado, tive uma estratégia de 3 meses de ativação dos mercados, fazendo degustações próximos de academias, perto dos mercados. Então, assim, ó, teve cliente que estourou, assim, triplicou a venda. Então, é isso, sabe? Vamos analisar, vamos ver o que tem que fazer, vamos olhar para o número, vai perder aqui, mas onde eu posso ganhar? É um eterno jogo de ganha e perde. Tu falou, João, eu sou um coração ambulante, mas eu gosto de vender, eu gosto de me comunicar.
Mas tu falou em alguns momentos a importância, agora também a importância de se conhecer os números. Mas como é que tu conseguiu isso, se tu não gostava tanto de números, e como é que tu conseguiu se organizar a ponto de ter os números? Porque muita gente está nos assistindo agora e diz: "João, eu gosto de vender, eu gosto de fazer produto, eu gosto de vender, de entregar, mas números eu não gosto de números. Mas eu preciso entender. O que que tu fez e que dica tu dá para quem está nos assistindo?" Tem sistema que hoje você paga R$ 50 básico para você emitir suas notas, para você cadastrar teus fornecedores. E assim, ó, gente, eu entendo. Eu não gosto de números. É um sofrimento, João, quando eu tenho que sentar na frente do computador. Por exemplo, ai, vamos mudar cardápio, vamos trazer produto novo, tem que reprecificar, virou ano, virou tabela. Cara, começa tudo de novo, porque eu tô justa, né? Fornecedor é justo, transporte é justo, sistema, entendeu? É difícil, cara, mas é o teu negócio. Se você não parar para fazer, ninguém vai parar para fazer. E por mais que você tenha uma empresa que faça, você tem que acompanhar. Porque a empresa ela também é feita de pessoas que também estão suscetíveis a erro, que também a gente está com reforma tributária, agora você vai poder falar muito melhor do que eu, a gente entende. Então, assim, ó, é aquilo, não tem muito o que falar. Ou você faz, ou você vai ser pego ali na É, frente, né? o que eu falo, assim, que a pessoa não vai ser especialista. Ela tem Perfeito. que ter um parceiro, um fornecedor que vai dar esse apoio. Reforma tributária, eu digo, ó, a gente faz muito lá na Fortsus, seminários, né, Uhum, momentos, chama todos os clientes para falar sobre reforma tributária. E a intenção não é que a pessoa seja especialista, que os especialistas somos nós, mas uhum. que ela tem que saber, ela é obrigada a saber como funciona o contexto geral para ela ter esse entendimento. E às vezes eu vejo a dificuldade da pessoa que ela não gosta, ela não quer saber de nada. Uhum. E não quer saber de números, que tem que ter reunião com o consultor financeiro, com o contador, fica procrastinando aquela reunião porque não gosta. Eu quero ter reunião com marketing, né? Quero ter reunião com marketing, mas não quero ter reunião com o pessoal de finanças, da contabilidade lá, porque é um assunto que eu não gosto. E eu sempre falo, é importante, se tu quer empreender, quer ser um empresário de sucesso, tu tem que saber dos números. Não apurar os números, talvez vai precisar de ajuda, né, de um profissional que vai estar apoiando, como tu contratou uma empresa que te ajudou por 4 meses a parametrizar o sistema, a colocar as informações para dentro. Então contratar alguém para poder ajudar, porque a gente não sabe tudo, né. Perfeito. É, e hoje a gente encontra muitas empresas que fazem essa parte, né, que eles falam que é o BPO financeiro para dar essa força. Vai cotar, vai conversar. Ah, mas se você não tem para pagar isso agora, pelo menos vai ver algum sistema, mas essa informação ela precisa estar em algum lugar onde você consiga extrair um relatório de vendas, de margem, você vai olhar a tua DRE, porque você precisa olhar, são muitos custos. E como eu te falei, como você falou, né, não vai ser especialista, mas você tem que saber, pá, quanto que isso aqui me dá de margem, quanto que eu preciso vender para pagar, quanto que eu tenho de custo, qual que é o meu ponto de equilíbrio, a partir de qual momento eu entro no lucro. Não, porque não é ser especialista, mas tem que saber o básico, e se não saber buscar algum tipo de orientação para poder acompanhar isso, porque se não olhar os números, e tipo, tem que olhar pessoas, tem que olhar comunicação, tem que olhar comercial, tem que olhar o financeiro, e tudo é importante, né? Perfeito. Tudo é importante. A pessoa tem que ter, e às vezes não sabe tudo, às vezes pode ter um sócio, pode ter alguém na equipe, pode ter um fornecedor, um parceiro que vai estar acompanhando e ajudando com esse conhecimento que tu não tem, né. Perfeito. Ninguém faz nada sozinho. É É, isso aí, a tem que parte ter gente. a parte de tecnologia lá do escritório, a gente tem fica desenvolvendo mais parceiros para Uhum, poder, eu não sou da tecnologia, mas uhum, eu sei que eu tenho que investir em tecnologia e eu tenho que ter fornecedores e parceiros que vão nos apoiar. Inteligência uhum. artificial, pô, a gente tem que investir nisso, Sim, né, mas quem pode me ajudar? Alguém que é especialista, que trabalha o dia inteiro nisso, que vai me perfeito. apoiar nessa questão de tecnologia, E né. você não vai saber fazer os negócios lá, mas você entende, né? Tá, entendi. É isso, sabe? Vai executar, mas vai entender. É. Bom, tu tá falou de alguns momentos, né. Como é que tu desenvolveu essas parcerias? Em especial, tu que chegou há 4 anos de outro estado, Uhum, chegou aqui e teve que desenvolver parcerias do zero, porque, tipo, eu tenho
parceiros, clientes, fornecedores do tempo do colégio. Eu tinha 10 anos, eu tenho amigos que são parceiros, são clientes, então acaba facilitando, vamos supor que eu estou aqui em Porto Alegre, já tenho bastante muquirê aqui, então tem muitas conexões de faculdade, de colégio, de empresas que eu trabalhei. Eu agora fico imaginando quando alguém chega num lugar diferente, né, que é claro, alguém tu já conhecia aqui, mas fazer essas parcerias zero não é uma coisa fácil. Não. Na verdade, quem eu conhecia que era o meu marido, o meu sogro e 3, 4 familiares, né. E algumas pessoas da empresa que eu já tinha tido alguns contatos bem pontuais lá da Deio. E só que assim, como eu sou uma pessoa muito comercial e eu já vendi há muitos anos, eu não tenho problema nenhum, eu não sinto vergonha, eu não pessoalizo não. Então, eu vou pra rua e ofereço. Se tiver que tomar não, se tiver que ser julgada, eu acho que a gente, quando vai muito pra rua, tá circulando com muita gente o tempo todo, isso é uma coisa tão comum. Então, eu fui fazer o que tinha que fazer, fui produzir, fui vender, fui oferecer, fui tomar sim, fui tomar não, fui. E ali eu fui, né? Conecta com um, conecta com o outro. E sempre oferecendo para todo mundo. Ah, vou na academia, vou falar com a professora, vou falar com o professor, vou não sei o quê, vou deixar uma amostra. Tudo é uma oportunidade. Onde você tá é uma oportunidade de vender. Ah, vou num restaurante, deixa eu ver se eles têm alguma coisa saudável aqui. Ah, mas só trabalha com drink. Ah, mas de repente ele descongela um suco de manga e bate com drink. Tem que ter, entendeu? Tá ligado. Teve oportunidade de tudo. Tudo. Vende suco, vou lá, vou tomar um suco lá, mas esse suco não tá bom, né? Isso não tá bom. Eu fui numa rede grande no shopping e pedi um suco de abacaxi, o suco não veio legal. Disse, vou ter que trocar que essa fruta não tá boa. Fiquei Uhum. pensando, já esse fornecedor aqui porque o pessoal, muitos não fazem, eles têm lá Sim. o que é o nome da... Às vezes é uma polpa Uma ali polpa, uma que. polpa, né? Tem a Aham. polpa ali, né? Que mistura ali, bate na hora Sim. e exatamente provavelmente não foi bem armazenada, a fruta Uhum. não foi bem selecionada, já. Até pela sazonalidade, às vezes acontece de pegar uma fruta numa safra ou outra que ou tá mais azedo, ou tá mais passada, né? Tem isso aí também. E, Cleito, como é que tu vê o momento atual da economia para empreender? Nós estamos com reforma tributária, estamos com guerras no mundo, instabilidade da moeda, juros altos. Como é que tu vê esse momento para empreender? Tente fazer um caixa. E eu falo isso para todas as pessoas, inclusive, que tente fazer um caixa. Eu sei que é muito difícil para nós no começo, mas acho que o empresário ele tem que estar ligado assim, ó. Gente, negócio precisa de dinheiro. Ponto. As pessoas ficam cheias de coisa para falar, não tem como, você vai precisar, entendeu? Por que que a gente viu tanta empresa na época da pandemia fechando? Essas empresas já estavam provavelmente sem caixa, elas já vinham de repente operando no prejuízo, provavelmente não tinham uma outra fonte de entrada, então a gente precisa olhar para isso, porque vai ter momento que você vai com crise, sem crise, com questão financeira ou não, o negócio é isso aqui. Tem época que você vai vender mais, que você vai vender menos, como é que você vai fazer? Então você tem que olhar e tentar de alguma forma ter um caixa. Ah, mas não tem como agora. Então já fica de olho numa linha de crédito, fica de olho, porque, né, precisa de um negócio, de um dinheirinho ali para girar esse negócio. Porque eu acho que é isso que vai salvar a empresa no momento que ela passar por uma crise, conhecer os números, né, fazer essas análises todas que a gente falou, porque daí você consegue também se antecipar. E acho que é isso. E olhar para dentro da tua casa. Né, o que você pode fazer hoje para, se caso dê um problema ali na frente, para que você consiga se manter durante esse É, período. deixar uma linha pré-aprovada já, porque na emergência, Perfeito. tu não vai conseguir aprovar algo com juros baixos na emergência, tu vai pagar Aham. juro alto, né? E ter esse colchão, né? Assim como na pessoa física, a gente tem que ter uma reserva de emergência, né? Você que é especialista, quanto tempo que vocês recomendam? Olha, depende do negócio, mas no mínimo 3 meses. Perfeito. 3 meses tem que ter de reserva, porque assim como a vida tem altos e baixos, a empresa também tem altos e baixos. Às vezes está meio concentrado num cliente, tem uma certa concentração, aquele cliente sai, Ah, dá perfeito. um baque muito grande, né? E como é que tu vai reverter isso? Tu até vai poder reverter isso em 1, 2, 3 meses, tu tem que ter um fôlego e também agir rápido, né? Porque Uhum. tem negócios que já são 6 meses, mas no mínimo há 3 meses tu tem que ter uma reserva, se dar tudo errado, tu consegue sobreviver e deixar algumas linhas com os bancos pré-aprovados. E o pessoal fica te ligando lá para oferecer empréstimo, né, mas
no momento é bom ter aprovado, deixa aprovado aí, se um dia eu precisar, está na mão, mas agora não preciso. Então, além de ter esse fundo de reserva, procurar ser essa gestão financeira, que não é uma coisa, falando, nem sempre fácil, mas se os números não estão bons, eles necessitam de atitude. Não é só olhar e não fazer nada, porque se não fazer nada, alguma coisa vai dar errado. Se tu continuasse lá com A torta. a torta de frango lá, se não tivesse tomasse uma atitude, e por mais que às vezes é dolorido, porque aquilo tem um carinho, uma paixão, aquilo vai te dar problemas. Então, às vezes a pessoa tem gente que tem os números, olha os números e não toma uma atitude. É aí que fica, daí acontece, dá problema, tem que tomar uma atitude rápido, porque, né, dinheiro não manda desaforo, né? Se está tomando prejuízo, Meu pai dizia isso, é a mais pura verdade. senão tu vai ter problema, né? Bom, Glenda, nosso tempo passou aqui, tá voando aqui, né? Então, eu queria deixar só um recado especial para quem está empreendendo, para quem está começando agora, que um recado final, assim, para a nossa audiência. Hoje, como em nenhuma outra época da história, a gente tem tanto acesso a conteúdos como esse. Inclusive, obrigada pelo convite, maravilhoso aqui o Papo Certo. Já deu uma olhadinha ali, tem bastante coisa ali para o pessoal maratonar. Eu acho que a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor, porque eu vejo muita gente paralisada, e eu fiz uma história falando sobre isso hoje. Tem gente que arruma um problema para cada solução. Vai atrás, cara. Hoje a gente tem muito conteúdo bom na internet, a gente tem também Sebrae, outras instituições que podem prestar esse tipo de atendimento para quem está começando, né? Eu também estou fazendo esse retorno agora para essa área de desenvolvimento. Eu acho que é importante a gente buscar, né? A gente não vai saber tudo, então corra atrás da informação, se organize, tenha um caixa mínimo. Eu, por ter feito muitas coisas na emoção, hoje com muito mais pé no chão, porque se é o preço que eu paguei, eu oriento para quem quer começar, tá trabalhando, cria uma reserva, quer sair do CLT, junta uma grana, vai transicionando, conhece esse mercado. Acho que são pontos, pontos principais. Então, se eu pudesse orientar, tenha uma reserva, conheça o mercado e entenda dos números. E vá construindo as coisas com calma. Tenha paciência, saiba que você vai trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa, porque o negócio é teu, meu amigo. E vai. E se tiver que fechar, e se tiver que desistir, se tiver que abrir outro, enquanto tiver vida, enquanto tiver propósito, enquanto tiver vontade, não tem problema, não é vergonha. O importante é fazer. É isso Quando a aí. gente tem empresa, não dá para terceirizar o problema, né? Ah, isso é culpa da empresa, é culpa do meu chefe, não sei o que tomou uma decisão errada. Quando a gente empreende, é tudo com a gente, né? Perfeito. Né? Bom, Clinton, muito obrigado pela tua participação. Queria agradecer a toda a nossa equipe aqui de produção que faz o programa acontecer, a parte de som, áudio, vídeo, edição, né? Agradecer também aos nossos patrocinadores, o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, a Fortus, que trabalha com uma solução 360, com contabilidade, finanças, RH, e também a nossa qualificada audiência, que a cada programa cresce, quando nos acompanha aqui de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, aqui no canal 524 da Claronet TV, e também nas redes sociais. Às vezes no horário não dá, é o horário que está na faculdade, está chegando em casa, não vai perder o programa, pode assistir depois também pelo YouTube, as redes sociais. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.